paz do Senhor, irmãos. Irmãos aí da Bahia, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, as irmãs do Rio de Janeiro, Deus abençoe, né? Vamos aqui continuar nos estudos aqui, para estar explicando algumas coisinhas para os irmãos da palavra. Vamos conversar, vamos sempre averiguar aqui, né? Eu vou ler para os irmãos que aqui Atos. Eu vou ler aqui em Atos 13. Eu vou começar do 39, irmãos, tá? Vou começar do 39 e aí os irmãos em casa podem estar lendo Atos aqui antes, tá? O capítulo anterior inteirinho, tá? O capítulo inteiro, tá? O texto e o contexto, tudo, tá? Que aí é melhor para os irmãos. Então eu tô fazendo isso aqui que é tanta coisa para passar, né? Eu vou ler aqui, começar do 39, tá? Versículo 39, Atos 13, versículo 39. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê, né? Então, e de tudo que, pela lei de Moisés, não podemos ser justificados, mas por ele é justificado todo aquele que crê. Só basta crer. E nós somos justificados perante a Deus, né? Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-las contar. Eu não ia crer. Se fosse falar isso aqui naquele tempo lá, era difícil, né? Porque era recente o acontecimento, o pacto de Cristo, né? E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, porque eles já estavam falando aqui o que Cristo veio fazer, que foi feito, né, aos pais, que Deus a cumpriu, né, que a promessa que Deus tinha feito, né. Sobre essa promessa falaremos outro dia. Se vocês lerem os versículos antes, vocês vão entender melhor, tá? Vê depois que não venha sobre vós. Deixa eu ver onde eu tô aqui, peraí. 42. E saí dos judeus da sinagoga, e os gentios rogaram para que ele fosse no sábado e falasse a mesma coisa, né? Que lhes fosse dita as mesmas coisas. 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Bernabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a quem permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus, né? Que eles acharam maravilhosa o que Deus tinha preparado para nós. Então eles queriam ouvir de novo, né? Eles queriam saber, eles tinham sede disso, né? Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então foi uma luta. Paulo começou a pregar e eles já vinham com pedras, falando que era blasfêmia, falando um monte de coisa que para ninguém ouvir o que o Paulo estava pregando, o verdadeiro evangelho, sã doutrina, né? Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram: era mister que se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Então, vou repetir de novo. Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram: era mister que se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, está falando aqui com os judeus lá, que estava contra eles, né, que não queria falava que eles estavam blasfemando, né, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então, eles pregavam para os gentios e ali, com eles falaram assim, vamos voltar para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais da salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor.
E creram todos quanto estava ordenado para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade. E levantaram a perseguição contra Paulo e Bernabé. E os lançaram fora dos termos, quer dizer, puseram fora da cidade, puseram fora do local que eles estavam ali. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Então, falou assim, aí eu não tenho mais, foi pregado, nós fomos expulsos daqui, mas nós fizemos a nossa parte, tá? E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, o evangelho foi pregado lá em Icônio, onde ele foi, e mesmo assim, com sucesso e muita perseguição, ele volta lá para Antioquia, né? Então, aí tem uma continuação, tá? Então, os irmãos podem estar continuando a ler aí. Aí eu vou ler aqui para os irmãos, aqui em Atos, capítulo 15, a questão do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Então, essa Assembleia de Jerusalém que eles tinham lá, naquele tempo, eles queriam saber, porque alguns dos gentios já tinham sido batizados com o Espírito Santo, que nem já foi lido, né? A gente já conversou sobre isso aqui. Eles lá queriam que os gentios fossem circuncidados, como era costume da igreja. Então havia ali pessoas que estavam imitando os irmãos apóstolos, estava uma confusão, estava... Pela história que a gente começa a pesquisar, a gente vê que lá eles estavam numa dissensão assim muito grande, né? Principalmente com os apóstolos, né? Eles eram perseguidos direto e reto, principalmente Paulo, né? Então vamos falar desse rito aqui. O que aconteceu para os gentios não serem circuncidados, né? Então vamos lá. Versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Bernabé que não pequena discussão, né? E contenda contra eles. Revolveu-se com Paulo e Bernabé, e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então eles tinham que falar com os apóstolos e os anciões, né? O Paulo tinha que subir lá e falar com os apóstolos, né? Com os 12, para poder ver sobre o que eles iam fazer com isso, porque muitos estavam pregando que eles tinham que ser circuncidados também, né? E ainda obedecer a 613 leis lá de Moisés. Era um cargo e tanto que estavam querendo que eles fizessem. Não, tem que fazer como nós, né? E eles, sendo acompanhados pela igreja, né? As pessoas da igreja lá, todos os gentios, alguns dos gentios lá e de outras tribos, alguns judeus já convertidos também, né? Passavam pela Filícia e por Samaria, que era, acho que duas cidades pequenas, talvez, né? Eu não sei como que era lá, mas era duas... Não, no meu entendimento, era 2 cidades pequenas, né? E passavam por essa Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, porque os gentios foram se convertendo, né? Maravilhosamente, sendo batizados, né? E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões. Eles anunciavam quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Foi maravilhoso mesmo, né? Maravilhoso o que Deus faz. Deus é maravilhoso. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, eles já tinham crido, que Cristo era o Messias, né? Se levantaram dizendo que era mister circuncidá-lo. Não, temos que circuncidá-lo, tá? Né? É o certo. E mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha aqui. Que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Então o assunto lá foi cerrado sobre essa questão, né? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões irmãos,
Bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescessem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. Esse é o nosso testemunho, que o Messias já veio, que o Messias é verdadeiro, dando-nos o Espírito Santo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo já sabe o que eu estou falando. Não é verdade, irmãos? Nós, muitos que já somos batizados com o Espírito Santo, sabemos que ele testifica do Messias, né? Do Mashiach, do Yahshua, do Ahushua, do Yeshua, não é verdade? O Espírito Santo testifica, não tem como mudar isso, por mais palavra que fizesse, não tem como mudar isso, por isso que não pode negar o Espírito Santo. Não tem como nós que recebemos o Espírito Santo negar o Espírito Santo. Não tem como, nem querendo. Não é verdade? Maravilhoso. Oh, glória a Deus. Então, a sã doutrina tem que ser pregada. Eu não vi a sã doutrina ser pregada. Por isso eu falo para os irmãos. A sã doutrina tem que ser pregada. E os irmãos que são como que diz lá? Teólogos, irmãos estudados, por favor, volte lá, dá uma olhada, manda vídeos nos seus canais, nos ensinamentos que vocês estão dando, para orientar essas pessoas a ler realmente como que é que tem que ser lida a Bíblia. Não é verdade? Ela tem que ser lida daquele tempo, porque essas lembranças têm que ficar por nós, porque aqui na sã doutrina tem como a gente tem que ser orientado, como a gente tem que caminhar aqui no mundo, para o nosso próprio bem. Não é porque ninguém vai para o inferno, é para o nosso próprio bem, porque se a gente fizer coisa errada, se a gente continuar cometendo erro, que nem está esse mundo cheio de inveja, cheio de soberba, cheio de engano, isso tem que acabar, isso tem que parar. Eu peço para os irmãos, tá? Quando vê esse vídeo, né? Porque eu não sei nem como funciona, mas quando vê esse vídeo, orientar os irmãos, porque é isso que estamos fazendo aqui. Nós estamos no caminho de Cristo e queremos que os nossos irmãos também conheçam o caminho de Cristo, que não tem peso, o fardo é leve, tá bom? Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus, tem que entender isso, né? Eles têm que entender que lá atrás houve essa transição, houve uma transição, tá? Quando Cristo morre na cruz e é consumado tudo, houve uma transição da lei, certo? Os judeus vão ficar fazendo isso que eles sempre fizeram. Vão ficar fazendo, ninguém pode fazer nada, eles vão ficar fazendo até quando eles se converterem. Alguns vão se converter sabendo a palavra, porque é buscado com o Espírito Santo. Não é verdade? Se eles crerem que Messias já veio, essa conversão é espiritual, né? É totalmente espiritual. Então, nada a ver. Os gentios que ficaram para estar pregando a sã doutrina, porque os judeus não vão pregar a sã doutrina. Tem que entender certas coisas. Eles não vão pregar a sã doutrina de Cristo. Ela estava encoberta aqui. Ela estava encoberta dentro da Bíblia, por causa dos ensinamentos que a gente estava tendo. Mas agora Deus levantou os seus para poder estar mostrando para os irmãos, né? Porque muitos estão nersos até da palavra inteira, até da história toda, certo? Nós precisamos de conhecer e saber por que Cristo veio e o que foi que ele passou para nós, porque tudo que ele herdou, nós somos co-herdeiros. Então tem que ser explicado isso daqui. Não é para colocar medo nos irmãos como eles andam com medo, né? Sendo extorquido, enganado, né? Na verdade, é uma barbaridade, né? Depois que eu comecei a ver, eu tenho que passar isso para os irmãos. Sinto muito, mas eu tenho que passar, tá? E depois eu vou estar contando também testemunho aqui no meu canal também para os irmãos, tá? Contando algumas experiências, né? Espirituais aí com os irmãos para estar entendendo, porque alguns às vezes passou também como eu passei, a mesma experiência, né? E a gente podemos aí estar conversando. Mas voltando à palavra aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Pai do céu. Para que eles crescessem, tá? Acho que eu tô aqui no 8. Para que eles crescessem. E Deus que conhece o coração, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles ou nós, purificando os seus corações
Pela fé deles. Foi o que eu acabei de dizer, certo? Pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, porque os julgos dele lá, com 603 leis, não suportam. Então, estão transgredindo pela lei, né, de Moisés, pelo o que foi passado. Se eles tropeçassem numa só lei, eles seriam culpados de todas, tá? Numa só lei. E eram culpados de todas. Então é cruel, não é verdade? É cruel, é firme colocado. Deus colocou isso, né? Então mudou isso graças a Cristo, né? Ao Messias. Agora, pois, agora, pois... não, passei o 10, fui pro 11, tá? Nem os pais deles puderam suportar, né? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Cristo, pelo Machia, né? Pela essa graça que vivemos. Como eles também. A graça não vai acabar, tá? A graça não vai acabar. A não ser que de uma outra forma, de outra maneira, né? O Messias volte de uma outra maneira, porque não vai voltar sobre as nuvens, tá? Não vai voltar sobre as nuvens. Tem que ser espiritualmente, de uma outra maneira, se ele for voltar, tá? Porque nós não sabemos, né? Então, se ele for voltar, por ordem do Pai, porque quem sabe tudo é o Pai, se ele for voltar, será uma maneira espiritual aí, não é vindo as nuvens, subir num cavalo branco, né? Como está escrito nas alegorias lá, que é um paradigma, né? As pessoas têm que entender como que era a cultura, que eu disse, judaica, né? Então eles escreviam da maneira deles, era eles que estavam escrevendo, certo? É como eu estou passando e estou falando o que eu entendo da palavra, passando para os irmãos. Então eu vou falando, né? Da minha maneira. 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Bernabé e a Paulo, que estavam com grandes sinais e prodígios, né? Contavam tão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles e entre os gentios, né? Os prodígios e os sinais que foram feitos naquele tempo, né? Sobre essa testificação da descida do Espírito Santo. Não está tudo escrito aqui, irmãos, não está tudo escrito, mas só desse pedaço que foi passado para nós e escrita em Atos aqui, né? Que com certeza foi Paulo que escreveu. Maravilhoso, a gente já tem que entender isso daqui, né? Esses sinais e prodígios foram feitos no meio deles lá, e entre os gentios, olha que maravilha. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Visitou os gentios. Aleluia. Para tomar deles um povo para o seu nome. Cristo veio para dizer o nome do Pai. Nós temos que saber o nome do Pai. Temos que pesquisar e ver onde está o nome do Pai. Porque intimamente é cada um com o Pai. Não é? A consciência de cada um, tá? Por isso que tem que ler as escrituras, sempre está lendo e testificando cada um, né? O seu entender, o seu entendimento e aprender. Porque o Espírito Santo que habita na pessoa, ele vai discernir tudo sim, tá? Ele vai discernir. E não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Tá bom? Continuando. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Ele estava caído. Esse tabernáculo de Davi. Ele está falando aqui do templo, tá? Ele estava caído, então ele ia voltar, né? Para poder levantar isso aqui, ó, o juízo. Já falando do juízo aqui, ó. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Aleluia. Glória a Deus. Todos vão invocar com a mesma voz. Aleluia. Diz o Senhor que fez todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios
que se convertem a Deus. Então não era para perturbar os gentios que tinham se convertido a Deus. Então nós somos gentios, nós não podemos ser perturbados pelas doutrinas de judeus, tá? E muito menos para quem é descendente de judeus que queira aí se circuncidar e seguir as 613 leis e as festas e todas as doutrinas lá dos irmãos, né? Então a pessoa tem que ler aqui primeiro, ver o evangelho, tá bom? Ver o evangelho. Não tenha medo, ver o evangelho, você precisa de ter conhecimento, tá? E depois toma decisão, não é verdade? Depois toma decisão. Não deixa ninguém falar na cabeça de vocês. Vão lá, testificam na palavra, tá bom? Que tudo vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Se preparem para a mudança, tá bom? Mas escreveu-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então era para eles não fazer isso daqui, tá? Que eles acharam melhor eles não fazer isso daqui e não era para fazer isso aqui. A prostituição, era para obster das contaminações dos ídolos, porque era muitos santos, era muita imagem, era muita adoração. Acho que até adoravam folha, adoravam rato, adoravam ave, adoravam um monte de coisa, porque não é possível. O que eu vejo aqui na palavra era povos buscando algo que eles não podiam ir para o templo, né? Então eles estavam buscando. Deus conhece sonda todos os corações, não é verdade? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Porque lá os judeus, cada sábado era lido nas sinagogas, não é verdade? Para pregar ali a doutrina, 613 leis, né? O que Deus queria do povo, né? Mas isso era para o povo viver bem, né? Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Bernabé a Antioquia, a saber, Judas, chamados Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, né? E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as nossas almas, e não lhes tendo nos dado, dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Bernabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Messias, o Cristo, né? Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Não é para colocar encargo algum sobre as nossas costas. Nós não devemos ter encargo algum, tá? Senão estas coisas necessárias. Então, essas coisas eram necessárias. Não ficar longe da prostituição, se abstenhar, né, das contaminações dos ídolos, né, e do que era sufocado, do que era sufocado, bicho assim, sufocado, comer bicho sufocado. Então, é isso que ficou para nós, né, e do sangue. Nós não podemos de beber sangue, não, irmãos. Não podemos, não. Isso não é de Deus, tá? Isso não é de Deus. Os irmãozinhos que estão aí, que tem outras crenças, né? Não é de Deus. Sinto muito, não é de Deus, tá? Homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos continuar. Versículo 29 aqui de Atos, né? Que vos abstenhais das coisas santificadas a ídolos e do sangue da carne sufocada e da fornicação, né? Tem gente que não sabe ainda que é fornicação, né, irmãos? É ficar andando com uma moça aqui, outra moça ali, uma moça ali, outra moça aqui, né? Ficar aí né? Então, não é certo. Das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, bem vos vá. Não tem mais nada ou que possa assim, te condenar perante Deus, né? Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, ajudando a multidão, entregaram-lhe a carta.
E quando a leram alegremente pela exortação, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Aleluia. E detendo-se ali algum tempo aos irmãos, os deixaram voltar em paz para os apóstolos, né? Deixaram eles voltar em paz. Depois aí houve a separação lá de Paulo com o Bernabé, né? Cada um foi para um lado, porque foram ensinando e pregando, né? Isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo e vou continuar aqui. Vou falar um pouco da lei, né, irmãos? Falar um pouco da lei, tá? Eu vou falar esse é um pouco em outro vídeo, né? Um pouco dessa lei para os irmãos, tá? Deixa eu acabar de ver aqui em Atos, no capítulo 17, versículo 30, tá? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, esse juízo aqui, Deus disse que ia fazer, tinha um dia determinado para fazer esse juízo aqui, tá? E os irmãos, o Paulo já pregava isso, que esse dia do juízo aqui viria, tá? Aqui, ó, por meio do varão que destinou, ele ia vir fazer essa justiça. Ele, o Messias, ia vir fazer essa justiça, tá bom? E disso deu certeza a todos, ressuscitando do morto. Então a certeza desse juízo foi ressuscitando ele dos mortos e nos acolhendo como filhos, não mais como servos. Os servos são os irmãos judeus. Nós somos filhos, tá bom? Olha a diferença. Nós somos para Deus filhos. Ele vê em nós Cristo, o Messias, tá? Ele vê isso em nós. Todos que andam na sã doutrina, ele vê isso em nós, tá? Gostaria de falar para os irmãos, mas aqui, quando Paulo viajou de novo, sobre o que acontecia lá na época, lá, os irmãos lendo aí Atos, vai lendo, né? Vai lendo e vai vendo aqui, ó. No versículo 19, falei o versículo lá capítulo 18, né? Agora eu vou falar do capítulo 19, tá? Versículo 14. E os que faziam isto, então ele estava aqui, ó. E alguns dos exorcistas, 13, capítulo 13. Capítulo 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes. Olha o que acontecia lá. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, que a gente já sabemos que é Yahshua, Yeshua, Yahushu, Hamashia. Invocava o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Então tinha gente má lá, né? Tinha pessoas com problemas lá, psíquico. Então eles vinham e diziam assim: esconjuro-vos por Jesus, né? Que é Yahusha o nome dele, a quem Paulo prega. Esconjuro-vos, falava pros malignos, esconjuro-vos por Yahusha, a quem Paulo prega, que é a Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, espírito maligno disse. O espírito respondia para ele, porque ele não tinha autoridade. Ele não tinha essa autoridade que os apóstolos tinham. Eles não tinham. Aí, ó, conheço a Jesus, conheço a Yahusha, diz o espírito para ele. Conheço. E bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Quem sois? Não é verdade? E saltando neles os homens que tinham um espírito maligno e assenhoreando-se de 2, era de 2, né? Podia mais do que eles. De tal maneira que nus e feridos fugiam daquela casa. As pessoas que estavam com o espírito maligno lá, eles já batiam nele e já faziam eles correr, porque eles não tinham autoridade.
certo? E eles sabiam quem era o Messias aqui, já sabiam. Então eles queriam se passar. Olha que coisa. Isso aí já acontece desde aquele tempo, né? E foi continuando até o tempo de hoje que eu vejo. Até o tempo de hoje, irmãos. Temos que tomar muito cuidado, viu? Às vezes estamos errando aí por causa de outras pessoas e ensinamentos que não foram ensinados assim direito, né? E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso. Todo mundo via isso, tá? Em Éfeso, nessa cidade. Tanto os judeus como os gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor, o nome de Yahshua foi, né, de Jesus, era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então Paulo pregava e a doutrina de Cristo prevalecia ali. E ia crescendo, e iam todos sendo batizados, todos tendo a certeza daquilo que Cristo veio fazer, o Messias. Eu não sei se tem algumas escritas lá dos irmãos judeus, né? Eu não sei se eles têm, né? Essa parte, o que acontecia tudo lá, né? Escrito, né? Porque eles são conservadores nessas coisas. Para eles eles cuidam bem, né? Dessas coisas, né? Da palavra do Pai, né? Não sei se eles têm, tá? Aqui. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Cácia, dizendo: depois que eu houver estado ali, importa-me vir também a Roma. Aí ele foi para Roma também. Então foi pregando, ele voltava ali de novo, pregava de novo, perseguido, massacrado, espancavam, né? Prendiam, ficou preso na sua própria casa. Então ele foi sofrendo. Paulo foi sofrendo, porque de uma certa forma estava ali, né? Que a carne faz tudo aquilo que paga tudo aquilo que faz aqui em cima da terra. Tudo que Paulo fez, ele foi pagando com isso daí, pelas perseguições que ele perseguiam os cristãos. Então Paulo já está salvo, né? Nosso irmão, né, nós já sabemos que já vive eternamente, né? Ele passou por tudo isso daqui sem saber, né? Ele sabia que ele queria ir, naquela época ele falou: eu quero viver eternamente, né? A vida eterna, né? E ele está. Eu vou falar para os irmãos em outro vídeo aí, vou estar conversando sobre circuncisão, que era, né? A circuncisão. E vamos juntos estudar aí, tá bom? Até a próxima. Fica na paz do Senhor, irmãos. Amém?